O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. É isso. Bem, agora a gente passa para o cheque, no qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Bem, pessoal, o Jeff já comentou uma das principais notícias da semana, que é ligada ao Oriente Médio, né, a decisão do procurador-chefe do TPI. E agora, nesse bloco, a gente vai comentar as outras duas notícias importantes nessa semana relacionadas ao Oriente Médio, começando pela morte do presidente do Irã, o Ebrahim Raisi. O Ebrahim Raisi, ele era presidente do Irã desde 2021. Vários de vocês já eram nossos ouvintes, né? Já são aí 9 anos, né, de trajetória. E quando ele foi eleito, nós comentamos aqui no programa que ele era um representante da linha dura. A eleição dele foi uma reação à saída dos Estados Unidos do acordo nuclear durante o governo Trump. Por que dá para dizer que foi uma reação? Porque diversas candidaturas moderadas naquele momento foram barradas, já que as candidaturas têm que ser aprovadas previamente. E a gente já vai comentar um pouco sobre, né, a questão da presidência, né? Então, o líder supremo, o Ali Khamenei, barrou diversas candidaturas moderadas e o Raisi sucedeu o Hassan Rouhani, né, que era um moderado que governou por 2 mandatos. Ele era presidente desde 2013, se eu não me engano, 2021, 21 menos 8, 2013. Né? Ele era presidente desde 2013. Então, foi a ascensão de uma linha dura, tá? Como um sinal da mudança de uma guinada, né? A concretização, melhor dizendo, né, de uma guinada na política externa iraniana. E essa origem linha dura dele vinha, né, da atuação dele ainda durante, quando ele era o promotor-chefe em Teherã, né, inclusive sendo um ferrenho defensor da pena de morte e usando a pena de morte contra manifestantes. Depois disso, ele foi inclusive chefe do judiciário iraniano. Tá? Logo antes de ser presidente, ele era chefe do judiciário. Tá? Então, o Raisi morreu no acidente de helicóptero. Vamos falar brevemente desse acidente. Então, feita essa brevíssima introdução sobre o Raisi, tá? Então, assim, o Raisi não era um baita cara legal, tá? Não era o cara que você ia querer fazer um churrasco junto com ele, muito provavelmente, tá? Então, primeiro tem isso. Mas, claro, a gente não está falando aqui do indivíduo. Né? Estamos falando do presidente do Irã, né? Um cargo ocupado por esse indivíduo. Então vamos começar com o acidente. Né? O helicóptero dele, era um Bell 212, se acidentou em 19 de maio de 2024 no noroeste do Irã, na província do Azerbaijão Oriental. Ele havia ido ao Azerbaijão, tá? A República do Azerbaijão, se encontrado com o ditador Aliyev, oficialmente para inaugurar um projeto hídrico no rio Aras, tá? Oficialmente para isso. E de fato houve lá a inauguração de uma represa e tal. Porém, eles também se encontraram na fronteira e conversaram sobre a fronteira. Os nossos ouvintes, mesmo os mais recentes, né? Quando eu estava na Armênia, eu falei bastante da questão de segurança envolvendo Azerbaijão, Irã e Armênia. Por quê? Porque o Azerbaijão deseja, né, estabelecer o corredor de Zangezur, ligando, né, a maior parte do seu território com o enclave de Nakhchivan e, na prática, criando um corredor pantúrquico e criando uma conexão terrestre com o restante da Turquia, com a Turquia e todo o Azerbaijão.
E o Irã já falou que não vai aceitar esse corredor de Zangezur, não vai aceitar nenhuma alteração na sua fronteira. Né? O Irã hoje é a maior garantia de segurança para a Armênia. Tá? E isso desafia bastante, né, a lógica da guerra cultural, ou a lógica do bonzinho e do malvado, como eu já falei aqui no programa. Né? O Azerbaijão é aliado de Israel, tá? Então uma ditadura muçulmana que nega o genocídio armênio, né? Os armênios que se intitulam como primeira nação cristã do mundo, enquanto o Irã, que é um país, uma ditadura religiosa, é aliado da Armênia, um estado secular, porém, na qual a Igreja Apostólica tem um papel muito forte. Então eles tiveram esse encontro, e no voo de volta, eram 3 helicópteros, tá? E um deles se acidentou. O helicóptero que se acidentou carregava não apenas o presidente Ebrahim Raisi, mas também o ministro de Relações Exteriores, o Hossein Amir Abdullahian, e o governador da província do Azerbaijão Oriental e o representante do Supremo Líder na mesma província. Felipe, por que tem uma província no Azerbaijão uma província no Irã chamada Azerbaijão Oriental? O termo geográfico Azerbaijão originalmente se aplica a um território persa. A atual República do Azerbaijão não tem esse nome historicamente. Esse nome foi colocado ali pelos russos no século XIX para falar, olha só, isso aqui é o Azerbaijão também. E tentar com isso justificar a eventual conquista do que seria o restante do Azerbaijão. Tá? Pensando na etnia, não na nacionalidade, pensando na etnia turco-azerbaijana, tá? E mesmo a definição do que é um azerbaijano é muito complicada. Tá? O azerbaijano é basicamente um turco, etnicamente turco, que foi persianizado. Né? Então, tanto que eles são xiitas. Né? Mas, em linhas gerais, os azerbaijanos, pensando em etnia, a maior parte deles vive no Irã, não na República do Azerbaijão. Tá? A República do Azerbaijão, em vários aspectos, ela foi criada, tá, a partir ali de um cambalacho de ideias. Tá? Claro, todo Estado nacional é criado a partir de uma retórica, porém uns mais, outros menos. Né? A República do Azerbaijão ela é criada a partir desse cambalacho de ideias. Né? A República do Azerbaijão, em vários pontos, se assemelha à Macedônia do Norte. Né? É uma referência geográfica de uma cultura com um povo de uma segunda cultura que adota uma identidade completamente diferente, enfim. Então o helicóptero do presidente do Irã estava sobrevoando essa região, uma região montanhosa, inclusive, tá? E se acidentou e todas as pessoas a bordo morreram. Tá? 5 passageiros, 3 tripulantes. Eram 3 helicópteros, vou repetir, um caiu. Durante a noite, tá? Durante a noite do acidente, de 19 de maio, né? Teve muitas informações desencontradas. Né? Tivemos operações de busca, tanto pelo Irã, com apoio de satélites da União Europeia, tá? Uma equipe da Arábia Saudita e um drone com visão noturna da Turquia. Tá? Turquia, muito provavelmente, inclusive, mapeou ali, conseguiu muita inteligência nessa operação e possivelmente passou essa inteligência para o seu aliado, o Azerbaijão, que, repito, é um rival, é um inimigo regional do Irã. E esse encontro entre o Raisi e o ditador Aliyev visava melhorar essas relações. Felipe, por que você está chamando o Aliyev de ditador e o Raisi de não? Porque o ditador do Irã é o Khamenei. Tá? É por isso. E eu já vou explicar um pouco mais isso. Na verdade, eu vou falar agora. Né? Em condições, digamos assim, normais, tá? O acidente teria um impacto grande, óbvio, mas seria mitigado por alguns fatores. O primeiro deles é o que eu acabei de falar. O mandatário do Irã não é o presidente, é o Supremo Líder. E Supremo Líder não é um adjetivo, é o título dele, que já deixa muito claro que ele é o mandatário, né? Que é o Ali Khamenei. Segundo, o Raisi, o presidente, morreu. Ok. Se o Joe Biden morrer amanhã,
se ocorrer um acidente amanhã com o Joe Biden, com o Macron, com o Olaf Scholz, vai ser um evento significativo? Vai. Mas, ao mesmo tempo, não é um evento como se, por exemplo, o Mohammed bin Salman morreu, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Tá? Por quê? Porque você tem uma estrutura, um aparato de Estado nesses países. E a mesma coisa se aplica ao Irã. O Irã não é uma monarquia personalista de propriedade privada, tá? Como a Arábia Saudita, como o Catar. O Irã é um Estado. Você tem um parlamento, você tem um conselho guardião, você tem um aparato de Estado ali. E terceiro, não apenas tem um aparato de Estado, tem um Estado dentro do Estado, que é a Guarda Revolucionária Islâmica. Né, que, na verdade, né, exércitos guardiões da Revolução Islâmica. Né, a Guarda Revolucionária Iraniana, GRI, enfim, como preferir. Ela é um Estado dentro do Estado, tá, que vai agir tanto em nome da defesa ideológica do Estado iraniano, desse Estado iraniano, quanto também em nome de seus próprios interesses. O que torna o acidente que matou o Raisi muito significativo nesse momento é que essa estrutura que eu acabei de explicar para vocês, ela está tanto fragmentada quanto dilatada. Primeiro, o Khamenei é um octogenário, está desde 89 no poder, e a eventual sucessão dele já era debatida. E principal, o Raisi era um dos principais candidatos. Tá? Porque ele foi chefe do judiciário, ele é doutor em jurisprudência islâmica, que é o principal critério para ocupar o cargo. O principal critério para ocupar o cargo de Supremo Líder é ser um doutor em jurisprudência islâmica. Segundo, nós tivemos recentemente eleições legislativas que a gente fez piada aqui no Xadrez Herbal, porque elas foram um fiasco. Nós tivemos baixíssima participação, a maior parte das candidaturas moderadas ou reformistas foram vetadas, e hoje diversas posições nessa estrutura legislativa, nessa estrutura do Estado, estão vagas. Tá? O parlamento iraniano, por exemplo, ainda não definiu algumas das suas posições chefe. Sabe ali, aquelas posições de chefe da casa, de chefe da comissão de não sei o que e tudo mais, algumas ainda estão para ser definidas. E a Guarda Revolucionária, que em última instância é o último bastião, digamos assim, desse Estado iraniano, ela está dilatada, porque ela é o principal braço na guerra por procuração com Israel. Então ela está operando no Líbano, no Iraque, na Síria, no Iêmen, né? Então assim, a Guarda Revolucionária ela está dilatada, ela perdeu integrantes importantes em tempos recentes. Então nós temos nesse momento tanto uma queda de braço interna, né? Porque a Guarda Revolucionária fala, olha só, se nós temos tantas funções, nós queremos ter também mais benesses, né? Você tem briga pelo poder dentro dos setores que estão no Estado iraniano, você tem pressão dos reformistas que estão de fora do Estado iraniano. Então, uma morte do Raisi pode jogar, né? A morte do Raisi, melhor dizendo, não é uma, né? A morte do Raisi pode jogar o aparato estatal iraniano em um pandemônio de troca de acusações, troca de responsabilização, briga sucessória, em um momento muito delicado. Por quê? Nós tivemos os enormes protestos pós-assassinato, né, da Mahsa Amini, né, ou Gina Amini, né, no seu nome curdo, pela polícia dos costumes. Né, então tivemos aqueles protestos enormes, com centenas de mortes em repressão. Temos um cenário de corrupção desenfreada no Irã. Tá? E quando eu falo de corrupção desenfreada, não é aquela corrupção que a gente... Né? Normalmente quando a gente fala no Brasil assim, de corrupção, a gente pensa no crime do colarinho branco. Né? O político aceitando milhões de propina. Não, o que você tem muito no Irã hoje, especialmente nas cidades menores e médias, é aquela coisa, você precisa matricular o seu filho na escola, tem que pagar para alguém. Você precisa tirar um documento, tem que pagar para alguém. Você precisa fazer tal coisa. Você tem que... você vai trocar o encanamento da sua casa. Para isso, precisa de um laudo do engenheiro tal. Você tem que pagar. Entendeu? Tudo tem uma pequena propina. Então, quando eu falo de corrupção, é essa corrupção que, inclusive, costuma gerar mais descontentamento popular. Né?
A economia está com sérios problemas em alguns aspectos, né? A China é esperada que seja a grande boia de salvação, com aquele acordo de cooperação econômica por 25 anos. Né? Então, assim, o Irã ele já está num cenário de crise, ele já está num cenário de dilatação de várias de suas atividades. Ao mesmo tempo, vou lembrar outras coisas que eu já falei aqui no podcast. A economia do Irã é uma economia grande, o Irã é um país territorialmente grande, o Irã tem diversos recursos naturais. Tá? Então, assim, não é que o Irã está numa situação paupérrima. O que eu estou dizendo é que o Irã está numa situação de muito descontentamento popular e de dilatação das suas instituições e das suas ações no exterior. O Irã hoje tem um papel muito grande nas relações internacionais, especialmente na sua região. E talvez esse papel seja um pouco maior do que o Irã consegue aguentar num longo prazo. Talvez. E então nós chegamos no momento em que a morte do Raisi, ela pode ser muito preocupante. Por isso que a União Europeia, sauditas, Turquia foram ajudar nas buscas. Não é porque eles são amigões do peito, todo mundo é um baita cara legal. Não. É porque você tem que manter canais de diálogo para evitar a qualquer custo uma piora na situação iraniana. Porque se nós tivermos uma piora, se nós tivermos uma nova convulsão popular, alguma coisa assim, primeiro, tem um risco de transbordar para países vizinhos, como o Iraque. Segundo, se nós tivermos uma grande convulsão no Irã, algo assim, hoje, muito provavelmente, quem vai se beneficiar é a linha dura. Tá? É talvez um presidente ainda mais linha dura, ou então, talvez, e isso vai influenciar na sucessão do Supremo Líder, que é o principal aspecto. Vou repetir, ele já tem mais de 80 anos de idade. Né? E o cargo é vitalício, tá? Ele fica no cargo até falecer. Mas, quando isso vai ocorrer, pode ser que seja daqui a uma semana, pode ser que seja daqui a 10 anos. Né? Mesmo Israel, possivelmente não se beneficia da morte do Raisi. Tá? Porque, repito, se você tiver uma crise interna no Irã como consequência dessa morte, quem vai ascender a posição vai ser alguém da linha dura. Ou talvez até mesmo alguém da Guarda Revolucionária. E por que eu citei Israel? Né? Porque aí começam as conjecturas sobre a morte do Raisi. A primeira hipótese, tá? E aqui são conjecturas, nada disso é informação, tá? Mas a primeira hipótese é que foi um acidente. Por quê? Porque estamos falando de um helicóptero velho, um helicóptero talvez sem a manutenção adequada. Inclusive, o ex-ministro de Relações Exteriores, o Javad Zarif, né, que foi o ministro de Relações Exteriores durante muito tempo e foi quem costurou o acordo nuclear, ele disse na televisão estatal iraniana, algo que foi repercutido, por exemplo, pela CNN, que a morte dele foi causada pelas sanções dos Estados Unidos, porque impedem, né, a manutenção adequada e impede a compra de novos equipamentos. Essa segunda parte eu sinceramente já não sei o quão verdadeira seria, né? Se não seria possível ter adquirido alguns helicópteros russos nos últimos anos, mais novos, não sei, tá? Não vou ficar aqui de conjecturas nesse aspecto. O fato é, o Javad Zarif pôs a culpa nas sanções. Então estamos falando de o helicóptero tinha 30 anos de idade já, tá? Vou até conferir aqui nas minhas anotações. Ele tinha 30 anos de idade, tá? Talvez não estivesse com a manutenção adequada. Estamos falando de uma região muito montanhosa e que o clima estava horrível, o tempo estava horrível. Tá? Você vê nas imagens das tentativas de resgate, você vê neblina, você vê chuva, a chuva depois virou neve, tá? Neve ou granizo. Tá? Então, assim, as condições estavam horríveis. Tá? Região montanhosa, helicóptero velho. Então pode ter sido sim mesmo um acidente. O problema dessa primeira hipótese é que ninguém vai acreditar nela. Vai ficar todo mundo procurando alguma teoria da conspiração, alguma outra possibilidade. Tá? E eu faço um lembrete de sempre, né? Evitem os discípulos de Francisco Ferdinando, aquele pessoal que acha que tudo é Terceira Guerra Mundial, aquele pessoal que vem de sensacionalismo para manobrar suas emoções e você ficar ali consumindo muitas aspas, conteúdo, né, dessas páginas, tá bom?
Mas, uma outra hipótese, né? Então, assim, acidente. Segundo, sabotagem interna, como parte dessas disputas sucessórias que eu mencionei. Se é para conjecturar, vamos conjecturar tudo, tá? Todas as possibilidades. Terceira, sabotagem pelo Azerbaijão, né? O helicóptero decolou de território do Azerbaijão. O Azerbaijão, como eu já mencionei, tem diversas tensões com o Irã, né? Devido à minoria azerbaijana dentro do Irã, devido às disputas fronteiriças, devido ao fato de que Baku, a capital do Azerbaijão, é historicamente uma cidade persa, tá? Então, como eu disse, estamos conjecturando. E quarto, uma sabotagem por Israel, porque Israel é inimigo do Irã e aliado da ditadura Aliyev. E agentes israelenses usam o solo azerbaijano para suas operações. Vou repetir, essas 4 possibilidades são conjecturas, não estou investigando o acidente, não tenho acesso aos laudos, não tenho acesso aos destroços, não tem nada de informação aqui, tá? Estamos conjecturando. Então, esse foi, né, o acidente e a morte dele e do ministro de Relações Exteriores, tá? Feito esse panorama, vamos passar agora para o segundo ponto, que foi a morte, o sepultamento dele, o funeral dele e parte da repercussão, tá? O funeral do Raisi teve como alguns comparecimentos o presidente da Tunísia, tá? O Sayed, né, o projeto de ditador. Foi a primeira vez na história que um presidente da Tunísia visitou a República Islâmica do Irã, desde 79. O ministro de Relações Exteriores do Egito, lembrando que Egito e Irã também não são muito amigos. O vice-presidente da Turquia e o ministro de Relações Exteriores da Turquia representaram o país. Uma delegação do Talibã representou o país também, tá? O Afeganistão, no caso. O Ismail Haniyeh, né, do Hamas, também esteve presente. Ele que também teve o mandado de prisão pelo TPI, e eu já peço aqui uma desculpa, tá, gente? Fazer uma emenda. No final do programa, no peão isolado, eu não mencionei o Haniyeh, tá? Mas ele também leva o peão isolado, tá? Ele e o Yoav Gallant, porque eu só mencionei, né, o Netanyahu e o Yahya Sinwar, tá? Então é um peão isolado quádruplo, tá? Peço desculpas. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, também esteve presente, tá? O primeiro-ministro da Armênia, o Pashinyan, esteve presente no sepultamento, tá? No funeral, desculpem, um dos poucos chefes de governo, né, presentes na ocasião, e mostrando, né, a importância do Irã para a segurança da Armênia, atualmente, que eu mencionei. E nós tivemos também algumas mensagens, né, do exterior, né? Tivemos alguns países que declararam luto, um deles foi a Turquia, e aí teve uma foto que girou bastante, né, que as bandeiras na sede da OTAN, né, e a bandeira da Turquia era a única a meio mastro, né, devido ao luto oficial declarado pela Turquia. Tá? Também tivemos outras declarações de apoio, de lamento, né, como do governo da Índia, do Antônio Guterres. Nossa, o Antônio Guterres foi um absurdo, porque o presidente do Irã era era o carrasco de Teherã e tal. Como eu disse, o presidente do Irã não era nenhum cara legal, tá? Mas o Antônio Guterres tem que declarar condolências, tem que mandar condolências, tem que pedir um minuto de silêncio por qualquer mandatário que morrer no mundo, tá? É a função do cargo dele, tá? Ele não está ali para fazer uma seleção de critérios morais, tá? Inclusive, tenho certeza que se ele pudesse fazer uma seleção de critérios morais, ele provavelmente não faria, né? Não declararia talvez um minuto de silêncio, né? Então, tivemos, né, essas declarações, e aí vem algo curioso, tá? Tivemos o funeral dele, que não atraiu tantas pessoas assim, tá? E ele foi sepultado na sua cidade natal, tá? Mashhad. E o que eu disse que foi curioso? Nas redes sociais, muito provavelmente usando VPN, né, de forma
né, tentativa de talvez ali de anonimato. Nós tivemos várias pessoas postando fotos de comércios abertos. E o governo declarou que todos os comércios deveriam ficar fechados. Tá? Então, assim, nós tivemos manifestações de luto, manifestações de apoio, tivemos sim, mas também tivemos esses pequenos protestos, né? Porque, assim, a pessoa manter o seu comércio aberto, manter a sua loja aberta, é, de certa forma, né, um protesto, tá? É um pequeno protesto, é um ato de desobediência civil, né? Então, e teve ali uma trend, né, em redes sociais mostrando esses comércios abertos, ou seja, mostrando pessoas que falaram, olha só, não tô nem aí que o Raíssa morreu. Né? Mais ou menos isso que seria o recado. E agora vamos falar da sucessão. Né? O primeiro vice-presidente que assume o cargo é o Mohamed Mokber. Por que primeiro vice-presidente? Porque todo país tem a sua linha sucessória. Né? E no caso do Irã, a linha sucessória é pelo ministério. Tá? Então, oficialmente você tem 12 vice-presidentes. Né? Mas o primeiro vice-presidente é quem no Brasil nós chamaríamos apenas de vice-presidente. Tá? É o cara que é eleito na chapa para o executivo, é o vice-presidente. Mas lá ele tem esse título de primeiro vice-presidente, tá? Porque aí depois os outros têm... aqui eu vou... É um exemplo apenas para ilustrar, tá, gente? Não sei se está correto, mas assim, você é ministro da infraestrutura e quarto vice-presidente, tá? Porque ele está ali na linha sucessória. Então agora ele vai ser o presidente interino, tá? Interino, e teremos novas eleições que já foram marcadas para o dia 28 de junho. Tá? Então teremos novas eleições, e isso de acordo com o artigo 131 da Constituição iraniana. Tá? Então a sucessão dele agora está em aberto e ela não vai ser decidida nas urnas. Tá? Não tenham essa ilusão caso seja o caso, caso seja o seu caso. Tá? A sucessão vai ser decidida nos bastidores e ver quem vai poder ser candidato ou não. Tá? Um possível candidato, tá, é o Mojtaba Khamenei, que é o filho do Ali Khamenei. O que acontece? Tá? E aqui é uma coisa que ainda circula apenas em circuitos mais especializados e tal. O Mojtaba, ele é um possível sucessor do pai dele. Porém, alguns setores iranianos são contra ele suceder o pai, sob a alegação de que isso criaria a impressão de que existiria, na verdade, uma espécie de dinastia, né? O filho sucedendo o pai. Então, colocar ele como eventual presidente evitaria esse problema. E daria para ele, como uma figura muito poderosa e muito influente, um cargo muito poderoso e influente, né? Talvez o segundo ou terceiro cargo da estrutura, né? Da estrutura iraniana na prática. Enquanto o pai dele está ali nos seus últimos momentos de vida, eventualmente o pai dele pode ser sucedido por alguém também já numa idade avançada e esperar um tempo para que o Mojtaba seja supremo líder. Tá? Então tem essa possibilidade também de uma espécie de grande acordo nacional. Feito, né, acho que está uma cobertura satisfatória da questão sucessória no Irã, a gente vai para a Palestina, já que essa semana Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram que vão reconhecer a Palestina como um Estado a partir do dia 28 de maio. Tá? Tivemos declarações em tons um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, o Sanches, espanhol, né? Ele deu declarações mais firmes, né? Dizendo que Netanyahu não tem um projeto de paz para a Palestina. O ministro de Relações Exteriores da Noruega, né? Ele já deu declarações um pouco mais brandas, né? O Espen Barth Eide.
Ele disse apenas que Israel mostrou que não quer negociações. E isso daqui talvez seja o aspecto mais importante da gente mencionar. Tá? Estamos falando aí de 3 países importantes. Né? A Irlanda, pensando em economia per capita, é uma das maiores economias do mundo. É um país da União Europeia. A Espanha é um país da União Europeia, convidado permanente do G20. A Noruega não é um país da União Europeia, mas é um país que tem uma diplomacia muito ativa, é um país que tem historicamente um papel muito forte na mediação entre Israel e Palestina, né, com os acordos de Oslo. Então, não é pouca coisa, tá? É bastante significativo esses 3 países reconhecerem a Palestina. E Israel retirou os seus embaixadores desses países, afirmando que esses países estavam premiando as ações do Hamas. Isso é propaganda. Por quê? Porque se fosse para premiar as ações do Hamas, esses países ou outros países teriam reconhecido a Palestina em outubro de 2023, em novembro de 2023. Não, esse reconhecimento está vindo agora. Por quê? Qual é o discurso oficial, né? Um discurso oficial ainda adotado, por exemplo, pelos Estados Unidos, adotado pelos Estados Unidos ao vetar a Palestina como membro na ONU. De que, olha só, o reconhecimento da Palestina tem que vir via as negociações com Israel. Né? O caminho para a paz são as negociações bilaterais. O que esses 3 países estão fazendo agora é falar, olha só, o governo Netanyahu e Israel, com as ações do gabinete de guerra, composto pelo Yoav Gallant, pelo Benny Gantz, que é o provável futuro primeiro-ministro, não querem negociar, não vão negociar com a Palestina, então nós temos que reconhecer esses países. O ministro de Relações Exteriores da Noruega deixa muito claro numa entrevista para o Haaretz, um jornal israelense, que o reconhecimento da Palestina é uma reação às ações de Netanyahu, tanto em Gaza quanto pró-colonos na Cisjordânia. Tá? Então esses 3 países não estão premiando as ações do Hamas. Se eles estão alguma coisa, é punindo as ações de Israel. É falar, olha só, Israel, você perdeu a linha. Né? Inclusive é muito curioso, né? Quando os Estados Unidos falam, não, o reconhecimento da Palestina tem que vir via negociações bilaterais com Israel. Mas na hora de reconhecer o Kosovo, que não é reconhecido bilateralmente, né, pela Sérvia, os Estados Unidos reconheceu o Kosovo no dia seguinte. Né? Então, assim, é mais uma das várias contradições do ponto de vista legal das posições dos Estados Unidos no cenário internacional. E junto com o reconhecimento desses 3 países, o governo colombiano determinou a abertura de uma embaixada em Ramala. Tá? Lembrando que a Colômbia, né, não apenas reconhece a Palestina, mas agora decretou a abertura de uma embaixada em Ramala. Lembrando que Ramala é a capital, de fato, na prática da Palestina, né? Embora o Estado da Palestina reivindique Jerusalém Oriental como sua capital. E aí, vamos encerrar esse bloco aqui com 3 notícias. A primeira delas é que o Benny Gantz deu um prazo para que Netanyahu apresente um plano para Gaza. Tá? Esse prazo é o dia 8 de junho. Se até o dia 8 de junho Netanyahu não fizer isso, ele vai sair do gabinete de guerra. Ou seja, o Benny Gantz já preparando o seu terreno para as próximas eleições e querendo se distanciar do Netanyahu. Segunda notícia é que, novamente, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos teve que suspender a distribuição de alimentos em Rafah, no sul da faixa de Gaza, por falta de condições de segurança. E a terceira notícia é que autoridades israelenses, confiscaram equipamentos da Associated Press essa semana, afirmando que a agência de notícias estava fornecendo material para a Al Jazeera, e pelo fato da Al Jazeera ter sido proibida no país, então eles também poderiam proibir essas atividades. O governo dos Estados Unidos, né, teve que intervir, já que a Associated Press é uma agência de jornalismo internacional, mas baseada nos Estados Unidos, né, e o equipamento então foi devolvido no dia 21 de maio. Tá? Ele foi confiscado e horas depois devolvido. Com isso a gente fecha, né, esse giro pelo Oriente Médio